Um bom momento, meus caros telespectadores. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal do Pedrão. O assunto de hoje envolve engenharia de segurança do trabalho. Mais especificamente, falaremos sobre os acidentes de trabalho. Para falar sobre o assunto e informar tudo o que o telespectador precisa saber sobre o tema, nossa equipe reuniu 4 dos melhores doutoras e doutores em engenharia civil. E para começar, vamos conversar com Diego dos Santos acerca dos contextos e conceitos dos acidentes de trabalho. Diego, é com você. Obrigado, Pedro. São inúmeros os fatores que podem influenciar na ocorrência de um acidente, alguns percebíveis, outros silenciosos. A segurança do trabalho é um elemento muito importante para o sucesso do desenvolvimento econômico de qualquer empresa, embora nem todas consigam ter essa percepção. Entretanto, ela é frequentemente negligenciada nos ambientes produtivos. O principal motivo para essa situação é a falta de conscientização de sua real importância por parte de muitos responsáveis. Em busca de maiores lucros, procura-se uma redução de custos e uma das maiores vítimas dessa redução é a segurança. O acidente é a forma mais trágica de evidenciarmos a ausência de segurança em um local de trabalho, e muito pode ser de maneira fácil evitado, preservando assim a saúde do trabalhador. As consequências advindas de um acidente são imensuráveis e muitas vezes de grande proporção. As responsabilidades por esse feito são agregadas a todos que participam direta e indiretamente da segurança do trabalho. Toda vez que um local de trabalho negligencia as normas de segurança e inviabiliza a ação preventiva, provoca em seu contexto uma situação de alerta, propicia a existência de um acidente de trabalho. Esse fato nos faz evidenciar a necessidade de um olhar prevencionista das empresas, fiscalização, sociedade e trabalhadores. Contudo, cabe entendermos o que é um acidente, visto que na literatura há 2 olhares quanto ao conceito de acidente. O primeiro é o previdenciário e o segundo o prevencionista. Muitos são os fatores que possibilitam a ocorrência dos acidentes de trabalho. A etiologia dos acidentes de trabalho está relacionada à soma de incidentes positivos que podem afetar a saúde do trabalhador. É possível encontrar nas empresas, além de acidentes, a doença ocupacional, também doença profissional, que decorre da exposição a agentes físicos, químicos e biológicos, afetando a saúde do trabalhador. E também as doenças que são resultantes de condições especiais de trabalho, não relacionadas à lei, exigem a comprovação de que foram adquiridas em decorrência do trabalho. Nesses 2 casos, é fundamental a conscientização, a orientação quanto à preservação da saúde e a importância do uso correto de EPIs e EPCs, e seguir a legislação vigente que possui o objetivo de proteger a saúde laboral. No entanto, não são consideradas como doenças de trabalho, doenças degenerativas, as inerentes ao grupo etário, a que não produzem capacidade laborativa, a doença endêmica. Vale ressaltar que após uma ocorrência de um acidente ou uma doença ocupacional, a empresa deverá comunicar o ocorrido à Previdência Social através da emissão de um CAT, uma comunicação de acidente de trabalho. Essa comunicação deverá ser realizada no máximo no primeiro dia útil após a ocorrência, e no caso de morte, a emissão imediata à autoridade policial. Caso a empresa não emita o CAT, o próprio acidentado e seus dependentes e entidade sindical competente e o médico que assinou ou qualquer outra autoridade pública poderá emiti-la. A comunicação deverá ser feita ao INSS por intermédio de um formulário CAT preenchido em 6 vias. Agora de volta para a central. Obrigado, Pedro. Obrigado, Diego. E depois dessa magnífica explicação, vamos saber um pouco mais sobre as especificações dos acidentes do trabalho com a nossa correspondente internacional. Doutora, é contigo. Boa noite, Pedro. Aqui é a Alessia, falando diretamente do Paraguai. E hoje eu vou estar comentando um pouquinho sobre os tipos de acidentes e as principais causas. Os acidentes vêm acompanhados de diversas consequências, podendo elas serem sanadas facilmente ou algumas com danos irreversíveis. Os acidentes de trabalho são uma consequência de diversos fatores, entre eles falhas humanas e materiais, sendo as falhas humanas as predominantes porque qualquer falta de atenção mínima já pode ocasionar um acidente muito grave. Os acidentes de trabalho são divididos em 2 macros grupos, sendo eles os típicos e os de trajeto. Os acidentes típicos são os que ocorrem de forma inesperada, causando lesão ou não ao trabalhador no local de trabalho.
podendo ser em qualquer ambiente, não somente na atividade desse trabalhador, podendo ser também no horário de descanso, no refeitório, no banheiro. Todos eles são considerados acidentes típicos de trabalho. Em si, eles são divididos em dois, podendo ser os com afastamento e sem afastamento. No acidente sem afastamento, o trabalhador volta a trabalhar no mesmo dia. Nesses acidentes entram arranhões, pequenos cortes que não atrapalham no dia a dia desse trabalhador, que são acidentes leves. Agora, os acidentes com afastamento são divididos em dois: os com mais de 15 dias de afastamento e com menos de 15 dias de afastamento. Nos acidentes com menos de 15 dias de afastamento, o trabalhador não tem prejuízo em seus vencimentos, não ocorre nada, a empresa se faz cargo. Nos acidentes com mais de 15 dias de afastamento, o trabalhador deve apresentar o reporte ao INSS e ele só pode voltar a trabalhar depois de uma perícia médica. Depois disso, temos os acidentes de trajeto, que são os acidentes que ocorrem no percurso de trabalho, casa-trabalho, desde que o trabalhador não saia desse percurso para interesses pessoais. Quando o funcionário viaja a trabalho por causa da empresa, também são considerados acidentes de trabalho. Em relação às causas de acidentes de trabalho, a gente pode citar uma infinidade de coisas. Entre elas, os atos inseguros, que seria a falta de cumprimento das normas regulamentadoras de prevenção aos acidentes de trabalho, e as condições inseguras, que seria, por exemplo, a falta de limpeza do local, falta de organização, falta de luminosidade, alto nível de ruído, entre outros. Também posso citar as falhas humanas, que seria as falhas de treinamento, a seleção ineficaz do trabalhador, problemas de relacionamento com a chefia ou com os companheiros, o medo de perder o emprego, a falta de ajuste salarial, por exemplo, entre outros. Também temos os fatores ambientais, que seriam as condições inseguras citadas anteriormente: alto ruído, falta de limpeza, falta de luminosidade, etc. Muito obrigada, Pedro. Agora voltando com você para a central. E de volta estamos com essa edição recheada de informações. Acabamos de conhecer os tipos e as causas dos acidentes do trabalho. Mas e quanto ao Faz-me Rir? Em uma apresentação realizada pela doutora em Engenharia Civil Ana Paula, vamos descobrir um pouco mais sobre os custos e as consequências dos acidentes de trabalho. Doutora? Se tratando dos custos de um acidente de trabalho, vocês já podem imaginar algo catastrófico. A realidade é exatamente essa. Mas para a gente falar desses custos, é interessante ressaltar os fatores que causam o acidente e as doenças ocupacionais. São alguns deles: repetitividade, presença de ruídos, contato com produtos químicos, esforço excessivo, falta de atenção e alguns outros. Eles podem se manifestar de forma pontual ou ser difícil de mensurar, sendo perceptível ao longo do desenvolvimento de suas atividades. Os custos com acidentes e doenças ocupacionais, eles podem se tornar altíssimos. Então, para evitar tais custos, a empresa precisa ter em vista um investimento com relação à segurança e à prevenção de acidentes. As pessoas costumam ter a ideia de que grandes acidentes de trabalho somente acontecem em grandes empresas, porém nem sempre é assim. Quanto menor a empresa, maior será o impacto se acontecer um acidente grave. Outro fato relevante é que nem todos os custos de acidentes de trabalho estão segurados por leis. Os custos de acidente podem ser compostos por dois grupos: o custo direto, ou custo segurado, e o custo indireto, o custo não segurado. Os custos segurados cobrem lesões, doenças ocupacionais e alguns prejuízos materiais. Já os custos não segurados, eles envolvem perda de tempo, despesas extras como pagamento de hora extra, pagamento de doenças, atrasos com produção, multas, perda de contratos, custos legais, prejuízos a produtos, ferramentas, equipamentos, limpeza no local, tempo de investigação, reivindicações, além da perda da credibilidade da empresa. Portanto, é necessário para a empresa conscientizar-se da importância da redução desses custos. No Brasil, é possível efetuar o cálculo de dois indicadores de caráter reativo: taxa de gravidade e a taxa de frequência de acidentes, realizados seguindo o procedimento da NBR 14.280. A estatística de acidentes permite registrar e analisar os dados referentes aos acidentes de trabalho ocorridos nas empresas, facilitando, portanto, a tomada de medidas preventivas ou corretivos para tentar mitigar os riscos nos locais de trabalho. Um acidente no trabalho não está atrelado somente ao erro humano, apesar das pessoas sempre justificarem apontando esse erro específico.
Na ocorrência de um acidente, os custos podem ser maiores que os diretamente relacionados com o fato, podendo chegar, no caso dos custos indiretos, a 4 vezes mais do que os custos diretos. Com relação às consequências de um acidente, a gente já viu que vai muito além de danos físicos. Eles trazem muitos danos a diferentes setores da nação e são causadores de prejuízos que muitas vezes a gente não pode mensurar e não são de cunho imediato. Muito obrigado, doutora! E para nosso último quadro, deixamos que vocês fizessem algumas perguntas acerca do tema usando a hashtag Jornal do Pedrão e a hashtag Raul Responde. Selecionamos algumas perguntas e agora quem irá respondê-las é o nosso doutor em Engenharia Civil, Raul Feliciano. Raul, é contigo. Um bom momento, Pedrão. É um prazer estar aqui no seu programa hoje. E para começar, vamos responder a pergunta do telespectador Alfa. Quando o acidente de trabalho se torna reconhecido perante a lei? Bom, para o acidente de trabalho se tornar reconhecido perante a lei, deve ser comunicado ao INSS através do formulário CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Isso deve ocorrer no dia útil seguinte à ocorrência do acidente. Em caso de mortes ou coisas mais graves, essa comunicação deverá ser feita imediatamente às autoridades, pois somente após a formulação do formulário CAT, o trabalhador poderá dar entrada no seu auxílio B91. E seguimos com a próxima pergunta do excelentíssimo Cipriano Limas. Ele fala aqui: bom momento, senhores. Engenheiro, como saber se me enquadro na situação B91 ou B31? Saudações, hashtag Jornal do Pedrão, hashtag Raul Responde. Ótima pergunta, Cipriano. Bom, o auxílio B91 e o B31 têm algumas diferenças, mas vou citar as principais aqui. O B91 ele é dado quando o trabalhador sofre um acidente no local de trabalho, por isso está impossibilitado de exercer sua função. Ele garante uma estabilidade, vamos dizer assim, de 12 meses após o seu retorno, além do recolhimento do fundo de garantia durante todo o tempo afastado. Já o auxílio B31, ele é dado quando ocorrem acidentes fora do local de trabalho ou por alguma doença que possa prejudicar na sua função na exerção do trabalho. Esse auxílio B31, ele não garante recolhimento do FGTS e também não garante estabilidade quando o trabalhador puder voltar ao seu emprego. E a última pergunta é do Sérgio A. Delgado. Engenheiro, sofri um acidente de trabalho no último mês. Quais as obrigações a empresa no qual eu trabalho deve ter comigo? Hashtag Jornal do Pedrão, hashtag Raul Responde. Olá, Sérgio. Muito obrigado pela sua pergunta. Bom, o acidente de trabalho deve sempre ser evitado ao máximo. Entretanto, caso ele ocorra, fique calmo, você não estará desamparado, pois até o 15º dia útil após o acidente de trabalho ocorrer, a sua empresa deverá pagar todo o seu salário integralmente, e após isso, você dará entrada no seu auxílio B91, onde receberá mais alguns benefícios. Além disso, é claro, a empresa também será responsável por pagar algumas outras despesas básicas, como a sua locomoção para possíveis consultas, exames que podem ocorrer durante esse período. Ok? Muito obrigado. É contigo, Pedrão. Obrigado pelo seu tempo, Raul. Bom, meus queridos telespectadores, o programa de hoje está chegando ao fim. Espero que tenham aprendido um pouco mais sobre e como proceder acerca destes acasos que podem afetar qualquer trabalhador. Meu nome é Pedro Gonçalves, desejo a todos um ótimo momento e até a próxima!